Meus amados, vamos continuar aqui vendo em Atos capítulo 2, na mesma sequência que já estávamos considerando juntos aqui, sobre esse assunto vida e poder. Estávamos vendo no versículo 42, essas duas palavras, perseveravam e doutrina. Então nós vimos que a palavra perseverava, a tradução correta, fala de uma dedicação assídua à doutrina. Toda a vida da igreja em Atos é uma continuidade do ministério de Cristo. E aqui, nesses textos, nós encontramos 4 fundamentos da vida prática da igreja. Nós sabemos que a vida da igreja é constituída de doutrina e prática. Os 4 fundamentos da doutrina nós podemos encontrar ali em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, Cristo, a igreja, a cruz e o reino. E a prática nós encontramos aqui neste versículo 42, e a partir do 43 até o 47, nós temos o resultado desta prática. Nós vemos o temor, prodígios e sinais, a comunhão, eles criam, estavam juntos, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão, comiam juntos, louvando a Deus, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja o número dos que iam sendo salvos. Resultado daquilo que é a vida e aquilo que é o poder na igreja. E voltando ainda para essa primeira frase, perseveravam na doutrina. E nós sabemos que a doutrina é o ministério da palavra. A importância da palavra para a saúde espiritual da igreja. Quando a igreja se perde na palavra, ela tem um serviço vão. Por mais que haja boa motivação em servir a Deus, em fazer obras para Deus, isso não é governado pela vida. Nós vamos poder olhar isto vendo 2 exemplos na Bíblia Sagrada, aqui no Novo Testamento. Quando a palavra não governa, quando a palavra não tem uma preeminência na nossa vida cristã prática, tudo passa a ser diluído. A vida se vai. O poder perde o seu significado. Tudo se torna monótono. Aí é necessário exercer suor, a nossa força, colocar nossas mãos, tentar governar do nosso jeito, buscar novos métodos, formas de entretenimento, de motivações, para que o povo continue concentrado, para que o povo continue motivado. Irmãos, não tenham dúvida que o resultado de tudo isto é um caminho de morte, de destruição de famílias, de pecados e mais pecados no meio da assembleia, uma apostasia, um esfriamento, cristãos perdidos na visão celestial, perdidos na vocação celestial, perdidos no seu chamamento. A igreja vai se perder no compromisso, vamos ter reuniões, mas sem nenhuma realidade espiritual. Então vamos observar aqui a importância da palavra. O exemplo que eu quero dar para vocês está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. A importância e a preeminência da palavra. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, do 38 ao 42. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, é Betânia essa aldeia, e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Esta tinha uma irmã que se chamava Maria, a qual, sentando aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Mas Marta se preocupava com muitas tarefas, e aproximando, disse:
Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás preocupada e agoniada com muitas coisas, mas somente uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a parte boa, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos e irmãs, meditemos sobre esse episódio aqui, porque existem muitas lições a serem apreciadas por nós. Era costume naquele tempo, quando alguém recebia uma pessoa na sua casa, ela deveria dedicar-se o máximo para que essa pessoa se sentisse bem. Quando Marta recebeu Jesus em sua casa, diz que ela o recebeu em sua casa. Marta logo se preocupou em fazer muitas coisas, preparar muitas coisas. Tinha que preparar a água para que os pés fossem lavados. Esse era um costume primordial da hospitalidade naquele tempo. Logo Marta começou a fazer tantas coisas, porém Maria não se preocupou em preparar uma água para lavar os pés do Senhor. Maria não se preocupou em preparar uma comida para o Senhor. A única coisa que Maria fez foi sentar aos pés do Senhor. Se você estudar a história de Maria, você vai ver que Maria tinha uma relação muito especial com os pés do Senhor. Lembra quando ela chega no capítulo 12 de João? Nosso Senhor estava ali, ela comprou um perfume caríssimo que vinha da Índia, e ela pegou, derramou sobre o Senhor, enxugava os pés do Senhor com os seus cabelos. Cabelo é uma figura de honra e de glória de uma pessoa. É como se Maria estivesse colocando toda a sua honra e toda a sua glória aos pés do Senhor. E aqui está Maria, que é dada aos pés do Senhor para ouvir sua palavra. Porém Marta, agitada em fazer coisas para o Senhor. E de repente Marta diz para o Senhor: Senhor, o Senhor não está incomodado de ver minha irmã aí parada aos teus pés, enquanto eu estou aqui servindo sozinha? Diz a ela que venha me ajudar. Aí o Senhor diz: Marta, Marta. Se você estudar na Bíblia, poucas pessoas tiveram um duplo chamamento. Abraão, Abraão. Jacó, Jacó. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. Marta, Marta. Pedro, Pedro. Saulo, Saulo. 7 pessoas. Isto é o duplo chamamento. Importante isso, irmãos. Se você estudar todos estes duplos chamamentos na vida de cada uma dessas pessoas, vocês vão entender o ensino por detrás dessa afirmação. Aqui o Senhor está dizendo: Marta, Marta. Vamos estudar os textos conforme está no original. Olha o que o Senhor diz. Marta, Marta, versículo 41. Estás preocupada. Esta palavra preocupada aqui, a tradução dela é estressada. Está estressada. E agoniada. Esta palavra agoniada, a tradução dela significa mentalmente perturbada. Marta estava estressada e mentalmente perturbada, querendo fazer o melhor para o Senhor. Como é possível isso, irmãos? Como é possível? Quando é que uma pessoa se encontra nesse estado? É quando a palavra não governa as suas ações. É quando não há vida no que fazemos. O Senhor diz para Marta que ela estava estressada e mentalmente perturbada. Aí o Senhor ainda acrescenta e diz para ela: uma só coisa é necessária. E Maria escolheu esta uma só coisa. O que o Senhor está dizendo sobre essa uma só coisa? O que é esta uma só coisa? Dar preeminência à palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, vocês já notaram a grande dificuldade que nós temos em dar à palavra do Senhor preeminência?
Você já percebeu com que facilidade o inimigo tem de roubar de nós a vida e a palavra? Como o inimigo tem saqueado a palavra? Isso está em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Como o inimigo, ele rouba a palavra. Como as lutas e as aflições diminuem o valor da palavra. Como a ansiedade e o nosso amor pelo mundo destrói a vida e o poder da palavra. Como a palavra se torna uma coisa secundária ou sem o menor valor para nós, por causa da depressão, por causa da ansiedade, por causa das aflições, das lutas, sendo que é dela que nós precisamos para vencer a ansiedade, é da palavra que nós precisamos para vencer as lutas e as aflições, é porque ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E aqui nós estamos vendo uma mulher cheia de boas intenções, querendo fazer o melhor para o Senhor e sendo reprovada. E por que Marta foi reprovada? Ela não fez uma boa escolha, ela queria fazer algo para o Senhor. Irmãos, o segredo de fazer algo para o Senhor está em Ele, primeiramente, fazer algo em nós. Quantas pessoas dizem, eu quero fazer a obra de Deus? Você nunca deveria dizer isso, eu quero fazer a obra de Deus, porque fazer a obra de Deus é resultado dele fazer sua obra em nós. Só quando o Senhor faz a sua obra em nós, fazer a obra de Deus não é uma afirmação, é uma reação. Então quando alguém diz assim, eu quero fazer a obra de Deus, na verdade ela quer ocupar sua vida, ela quer ativismo, ela quer ser vista, ela acha que fazer a obra de Deus é o grande segredo do galardão. O grande segredo do galardão é permitir que Deus faça em nós a sua obra. O grande segredo da vida cristã é se a obra está sendo feita na minha vida. O resultado da obra de Deus na minha vida é serviço. E a chave para o serviço é se a palavra tem preeminência, se a palavra está trabalhando. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte não é fazer coisas para o Senhor, a melhor parte é o Senhor fazer sua obra em nós, por meio da sua palavra. Vamos colocar um outro exemplo, Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Éfeso. Então você abre Apocalipse capítulo 2, e você tem a carta à igreja de Éfeso. Então o Senhor se apresenta a esta carta como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros é uma figura da igreja. É uma figura da igreja. E por que o Senhor anda no meio? Porque o Senhor é aquele que tem toda a centralidade na igreja. Só o Senhor tem toda a centralidade na igreja. Aí o Senhor diz assim, eu conheço as tuas obras, o teu árduo trabalho, e paciência, e que não pode suportar os maus, e provaste os que dizem ser apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Sofrestes, tivesse paciência, trabalhasse arduamente por amor de meu nome, e não esmorecestes. Agora veja o versículo 4, mas, essa é uma conjunção adversativa que estabelece um contraste, mas, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A palavra primeiro aqui, vem de um vocábulo, protem, significa o melhor do teu amor. Irmãos, vamos entender isto. Como que uma igreja que tem tantas aprovações, tantas virtudes, tantas obras, que o Senhor valoriza, e o Senhor elogia, e de repente o Senhor diz, tenho porém contra ti, porque o Senhor não pode ter nada contra nós, porque se o Senhor tem alguma coisa contra nós, Ele julga isso, significa que Ele rejeita tudo.
Embora o Senhor vê as obras dessa igreja, vê o labor dessa igreja, vê a perseverança dessa igreja, vê o zelo dessa igreja, e de repente Ele diz: tenho porém contra ti, significa que todo zelo, todo trabalho, tudo isso não representa nada para Ele, nada. E é perigoso, irmãos, quando nós não buscamos ser sondados pelo Senhor. Nós precisamos, como assembleia, como a igreja do Senhor, pedir ao Senhor: sonda-nos, Senhor, passeia no meio do teu povo, vê o que existe de errado entre nós, corrija, porque, irmãos, escute, vou dizer isso com muito cuidado, o mais duro juízo que Deus pode exercer contra nós é deixar que nós venhamos seguir nossos próprios caminhos. O mais duro juízo é esse: deixar que nós andemos em nossos próprios caminhos. E aqui está a igreja de Éfeso, essa igreja que recebeu tanto do Senhor. Você se lembra disso? Capítulo 18 do livro de Atos, Paulo chegou em Éfeso, Paulo ficou 3 anos em Éfeso. A igreja de Éfeso evangelizou toda a Ásia Menor. A Ásia Menor era constituída de 18 províncias. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando Paulo voltava da 3ª viagem missionária, ele chegou em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, e ele disse para aqueles presbíteros: eu lhes anunciei todos os desígnios de Deus, durante 3 anos, irmãos. E a carta que mostra a vida cristã mais elevada é a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nenhuma carta, nenhum livro da Bíblia vai nos mostrar o propósito eterno de Deus de maneira tão elevada como o que está escrito na carta aos Efésios. Essa carta tinha, e foi dada a ela, a revelação das insondáveis riquezas de Cristo. Ah, irmãos, agora essa igreja estava numa apostasia. Veja que 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, Paulo diz assim para Timóteo, 1 Timóteo 1, 4, Paulo diz: eu te deixei aí, para que você não deixe que outras pessoas venham ensinar doutrinas estranhas. Paulo deixou em Éfeso, então, doutrinas estranhas. E qual era essa doutrina, irmãos? Nós vemos aqui nessa carta, é que o serviço havia tomado o lugar do amor. O amor ao Senhor deveria ser a base do serviço. Eles estavam fazendo tudo por mero ativismo e não por amor. A palavra não tinha lugar entre eles. O Senhor diz: tenho porém contra ti que deixaste o melhor do teu amor. Isto é, o serviço tomou o lugar do amor. A mesma questão de Marta, ela se preocupou em servir ao Senhor e não estar aos pés do Senhor. Ela se preocupou em fazer algo para o Senhor e não receber algo do Senhor. O Senhor não tem necessidade do nosso serviço, porém nós temos toda a necessidade que Ele opere na nossa vida. O Senhor não precisa de nós, nós precisamos dEle. E todo o resultado do nosso serviço tem que ser aquilo que Ele ganhou em nós. Então veja isso, irmãos, veja isso. O Senhor diz: tenho porém contra ti que deixaste o melhor do teu amor. Aí, olha o que ele diz, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caístes. Então, aqui o Senhor vai revelar as entranhas da igreja de Éfeso. Quer dizer, uma igreja caída, mas era zelosa. Eles estavam caídos, mas eles batalhavam arduamente pelo nome do Senhor. Eles estavam caídos, mas não estavam esmorecidos. Eles eram perseverantes, mas eles estavam caídos. Eles colocavam à prova os que se declaravam apóstolos, porém, irmãos, eles estavam caídos. Qual é a vantagem?
Entende, irmãos? Isso aqui é muito sério. Porque nós ficamos perguntando, Deus, por que não há vida? Por que não há poder? Por que nós não reconhecemos a nossa fraqueza e dizemos, Senhor, ajuda-nos, mostra-nos aonde temos caído para que nós arrependamos. Arrepender, irmãos, não é confessar pecados. Arrepender é abandonar o pecado. Porque tem gente que só arrepende para pecar de novo. É um arrependimento que cedo passa. A gente só arrepende para pecar de novo. Arrependimento não é confessar pecados, porque você pode fazer isso por remorso. Arrependimento é muito mais do que remorso. É uma profunda tristeza pelo pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Confessar pecado não é garantia que você vai alcançar a misericórdia do Senhor, porque arrependimento é mudança de caráter. A palavra arrependimento vem de um vocábulo militar no original grego, metanoia, é mudança de rumo. Uma pessoa, quando ela arrepende, ela muda o seu rumo, ela muda a sua trajetória. Sem mudança de trajetória, não tem arrependimento. Então isso é sério. O Senhor diz, lembra-te, pois, de onde caístes. Aí ele diz o quê? Volta, e pratica o quê? As primeiras obras. Se você examinar as primeiras obras, você só tem que ir no livro de Atos. E quando você vai para o livro de Atos, você vai encontrar as primeiras obras. Capítulo 2, versículo 42, vai nos mostrar quais eram as obras da igreja no livro de Atos. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Os 4 fundamentos. Então isso é sério, irmãos. Então conseguimos dar uma volta e voltar e retornar aqui para Atos 2,42. É onde tudo começou, irmãos. Quando a palavra pede a preeminência na nossa vida. Nós não podemos mudar a posição das coisas espirituais, quando elas estão colocadas na palavra de Deus. Em primeiro lugar vem a doutrina dos apóstolos, não é a comunhão, e nem o partir do pão, e nem as orações. Em primeiro lugar a palavra, porque tudo tem que começar com a palavra. A palavra tem que nos guiar. Nós necessitamos da palavra, do ministério da palavra. Esse ministério tem que ser um ministério de poder e tem que ser um ministério eficaz. Os apóstolos eram homens simples. Pedro era um homem simples. Mas Pedro, ele foi ganho pelo poder do Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo veio sobre a vida dele, Pedro se tornou um pregador eficaz do Evangelho. Aqui no capítulo 2, quando Pedro pregou um poderoso sermão, o versículo 37 diz assim: compungiu-se-lhes o coração quando lhes falava a palavra. Este termo, compungiu-se-lhes, a tradução correta dele é perfurados. Eles sentiram, aí Atos capítulo 2, versículo 37, compungiu-se-lhes. Assim está na minha versão. A tradução desta palavra é perfurados. As pessoas sentiam perfuradas pela palavra. Meus irmãos, deixe eu dizer algo para vocês. Vou colocar isso com muito cuidado e bem devagar. Se nós não formos sérios com a palavra de Deus, se nós não levarmos a sério a palavra de Deus, tudo na nossa vida espiritual, tudo não tem o menor sentido. O serviço de Marta não teve para o Senhor o menor sentido. Todo o zelo, todo o trabalho, toda a perseverança da igreja de Éfeso não representou nada para o Senhor. O Senhor reprovou, ela estava caída. Da mesma forma eu digo para vocês, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós não podemos desprezar a palavra de Deus. Você se lembra? O livro de Amós, eu não vou falar nada desse livro, mas apenas colocar alguns pontos para vocês. Amós foi um dos últimos profetas de Israel.
A nação de Israel se dividiu em dois reinos, reino do norte, reino do sul. O reino do norte ficaram 10 tribos, a capital era Samaria. O reino do sul ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte teve 19 reis, todos ímpios, todos ímpios. Mas mesmo assim Deus não desamparou o seu povo. Deus enviou profetas, e dentre eles enviou Amós. 200 anos, Deus esperou pelo arrependimento de Israel. 200 anos, Deus falou a Israel. Israel nunca ouviu o Senhor, como muitos não têm ouvido, como muitos não querem ouvir. Mas um dia, sabe o que aconteceu? A Assíria veio e levou o reino de Israel. Israel, o reino do norte, foi levado para a Síria, se tornou uma nação miscigenada, chamada de samaritanos. Eles nunca mais voltaram do cativeiro da Síria. O reino do sul foi levado quase 100 anos depois. Deus enviou vários profetas, dentre eles Jeremias. Jeremias foi um profeta antes do cativeiro. Deus levantou Jeremias para levar o povo ao arrependimento. Sabe quantos anos que Jeremias pregou? 40 anos. Sabe quantas pessoas se arrependeram? Nenhuma. 40 anos pregando. Quando você descobre todo o ministério de Jeremias, é impossível você ler o livro de Jeremias e não chorar profundamente. Quando você conhece o ministério daquele homem. A primeira visão que Deus dá para ele, Deus diz assim: o que tu vê, Jeremias? Aí diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: vistes bem, porque eu velo pela minha palavra. Então o Senhor leva Jeremias a viver 40 anos, ele fez de tudo, irmãos. Tinha dia que você olhava em Jerusalém, tinha um homem correndo na cidade com um cântaro na cabeça. Quem era esse homem? Jeremias. 40 anos tentando fazer o povo ouvir. Se o povo não queria ouvir, ele tentava fazer o povo ver. Ele passou por muitas crises, ele passou por muitas lutas, mas o povo não queria ver. 40 anos. E Jeremias com um cântaro na cabeça. E o povo via Jeremias correndo. Aí ele juntava o povo, pegava aquele cântaro, quebrava. Aí dizia assim: o Senhor vai quebrar essa nação e vai juntá-las em pedaços. Mas eles não ouviam. E havia um ministério muito popular nos dias de Jeremias. O presidente desse ministério era um homem chamado Pazur. Um dia Jeremias disse assim para ele: você não te chamarás Pazur, mas terror por todos os lados. Porque Pazur era o tipo de pregador moderno dos nossos dias. Aquele pregador que só agrada, só fala o que o povo quer ouvir. É aquele pregador que a única unção que ele tem é para massagear o ego das pessoas. Esse tipo de pregador, ele vende livros, ele vende todos os CDs, ele ganha dinheiro à custa do entretenimento, do engano, da mentira. Como disse Paulo a Timóteo, se cercarão de pregadores segundo as suas próprias cobiças. Esse é o tipo do ministério de Pazur, no tempo de Jeremias, mas ninguém ouvia Jeremias, ninguém queria seriedade com a palavra. E Jeremias, irmãos, reprovado, muitas vezes preso, abandonado, não tinha ninguém com ele, nem os seus irmãos acreditavam nele, porque ele dizia: o juízo vem, o juízo vem, vocês não podem confiar na mensagem desses profetas, porque eles saram superficialmente a ferida do povo. E Jeremias continuou, irmãos, até que o juízo veio, depois de 40 anos. Jeremias saiu da cidade de Jerusalém, ele subiu a um monte, e ali ele escreveu um livro chamado Lamentações, e até um livro que tem um título poético, né, irmãos? Lamentações. Você sabia que no original não existe esse livro com esse nome, Lamentações? No original hebraico, o nome desse livro é Eca, e não quer dizer Lamentações. Os tradutores, quando traduziram o livro de Lamentações, eles não tiveram coragem de colocar esse livro na Bíblia.
Para você entender o significado do livro que Jeremias escreveu lá naquele monte, aquele monte onde mais tarde o nosso Senhor também subiria, porque foi lá no Gólgota, numa caverna no Gólgota, que Jeremias escreveu esse livro, numa caverna, e o nome que ele colocou no livro, Eca. É como se um pai de família chegasse na sua casa, quando ele abrisse a porta, ele visse seus filhos todos dilacerados e sua esposa. A palavra no hebraico para isso é espanto, é horror. Então imagine se eu dissesse para os irmãos, vamos abrir aqui em Horror, capítulo 2. Então colocaram Lamentações, mas a gente não conhece bem a história desse livro. Essa é a história desse livro. Um homem que pregou 40 anos, e ninguém se importou. Um homem que gastou sua vida toda, e nunca teve sucesso, nunca foi aprovado por ninguém. Mas com certeza, irmãos, com certeza, o dia que Jesus perguntou para os discípulos, que dizem os homens que eu sou? Pedro disse, alguns acham que o Senhor é Jeremias. Imagina que Jeremias lá atrás, tinha uma expressão de Cristo na sua face, uma expressão de angústia, de persistência, de alguém que tinha um foco e que não desistia, de alguém que tinha uma missão. Jeremias, um dos profetas, esse é Jeremias. Irmãos, e o Senhor julgou Judá. Judá foi para o cativeiro, ficou 70 anos. E hoje nós vemos da mesma forma, irmãos, a nossa geração de cristãos, uma geração que não leva Deus a sério, uma geração que não ama a palavra de Deus e acham que está tudo bem, acham que no final Deus vai aprovar todo mundo, esse Deus genérico, essa salvação genérica, esse Cristo genérico, essa eternidade genérica. Isso não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é sério e o Deus da Bíblia é santo. Quando Moisés, imagina, Moisés caminhou com Deus 40 anos, fiel, mas lá nos campos de Moabe, Números capítulo 20, o povo estava murmurando porque não tinha água, e Deus diz assim para Moisés, fala a rocha, e Moisés ficou tão angustiado com tudo aquilo, que ele não falou a rocha, ele feriu a rocha, e porque ele não glorificou Deus diante de toda aquela assembleia, eu não estou dizendo que Moisés não foi salvo, não é isso que eu estou dizendo, mas ali na vida de Moisés, Deus nos traz uma grande lição da sua seriedade e da sua santidade. Moisés é um homem muito especial, foi um homem escolhido por Deus, e talvez no Antigo Testamento ninguém teve uma envergadura tão grande como a envergadura espiritual de Moisés. Porém, ele não entrou com o povo de Israel na terra de Canaã. O Senhor lhe privou disso. O disciplinou, porque ele não honrou a Deus diante de Israel. E por quê, irmão? Deixa eu me explicar para vocês. Quando eles passaram em Horebe, se lembram? O povo tinha sede e diz que lá tinha uma rocha. Aí o Senhor manda Moisés bater na rocha, ele fere a rocha, e aquela rocha brotou água. Se você estudar no hebraico, aquela palavra rocha ali é tzur, é uma rocha pequena, mas quando você estuda a palavra rocha, lá em Números capítulo 20, fala de uma grande pedra, de uma grande rocha, porque aqui nós temos que ver um texto, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim, e havia uma pedra que o seguia, e aquela pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. Então veja, aquela rocha era uma teofania de Cristo. Aquela rocha pequena em Horebe fala de Cristo na sua humanidade. E aquela rocha lá nos campos de Moabe fala de Cristo glorificado, exaltado. Aquela primeira rocha, ela foi a rocha ferida. Agora aquela segunda rocha não podia ser ferida, porque ela representa Cristo exaltado. Moisés não obedeceu à voz do Senhor. Então não estou dizendo que ele perdeu a salvação, e não estou dizendo que ele foi reprovado eternamente, longe de mim, porque a Bíblia não diz isso, mas naquele episódio Deus nos traz uma lição, mostrando que Deus é sério e que Deus é santo,
e que nós não podemos, de maneira alguma, tratar as coisas de Deus de maneira leviana. Nós precisamos ser sérios com a palavra dEle, nós precisamos ser sérios com aquilo que Ele está falando conosco, nós precisamos nos render a Ele, porque a sua palavra tem que ter preeminência entre nós. Se nós não amamos a sua palavra, é porque nós não amamos o Senhor. Se nós não somos sérios com a palavra do Senhor, como que nós podemos experimentar Deus na nossa vida? Então existe um princípio, irmãos, muito grave, quanto àqueles que não querem levar Deus a sério na sua palavra. Em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 10, eu vou parafrasear esse texto, Isaías capítulo 6, versículo 10. O Senhor está dizendo que aqueles que não querem ouvir, o Senhor vai fechar os seus ouvidos. Aqueles que não querem atender o Senhor, que não querem ver o Senhor, Ele vai cegar os seus olhos, Ele vai endurecer o coração deles, para que, vendo, eles não consigam enxergar, para que, ouvindo, eles não consigam escutar, eles não possam crer e se voltar para o Senhor. Como assim, irmãos? O que quer dizer Deus fechar os olhos das pessoas, tapar os seus ouvidos, endurecer os seus corações? Isso quer dizer que se você não quer ouvir, se você não quer ver, se você não quer receber, então Deus vai endurecer o seu coração, Ele vai fechar os seus olhos e vai tapar os seus ouvidos, porque Deus só fala com aquele que quer ouvir, Deus só se revela com aquele ou para aquele que quer ver, Ele só se manifesta aquele que seu coração está quebrantado na sua presença. Estão vendo? Mas se for o contrário, Ele vai cegar os olhos, Ele vai tapar os ouvidos, Ele vai endurecer o coração. Então é muito sério isso. A igreja de Atos era considerada como a igreja que de fato amava a palavra do Senhor. A igreja que tinha uma seriedade com esta palavra, eles perseveravam, eles dedicavam assiduamente a doutrina. Então vamos terminar aqui, nesses poucos minutos que temos, sobre esses demais pontos de Atos 2:42, para que nas últimas sessões venhamos tratar sobre essa palavra, unidade, baseado no capítulo 17 do Evangelho de João. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que eu não vou falar agora, vou deixar para falar à noite, uns com os outros, no partir do pão e nas orações. Vamos concentrar rapidamente aqui nesses dois pontos da vida prática da igreja. Irmãos, o que era o partir do pão na igreja primitiva? Em Atos capítulo 20, o versículo 17, diz que os irmãos reuniam todas as manhãs de domingo para partir o pão. A mesa do Senhor, ou a Santa Ceia, era algo sério na vida da igreja, porque a mesa foi o Senhor que deu. Aquela mesa foi dada pelo Senhor em Lucas capítulo 22, lembre-se disso, e ali o Senhor reuniu com os discípulos, e Ele pegou o pão e disse: isto é o meu corpo. Ele pegou o cálice e disse: isto é o meu sangue. Desde então a igreja primitiva reunia em torno da mesa do Senhor, não tocando símbolos, mas tocando realidade espiritual. O pão e o vinho na mesa não representavam uma simbologia, mas uma realidade espiritual. Paulo, no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 23, ele vai dizer assim: o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graça, disse: isto é o meu corpo que foi dado por vós, fazeis em memória de mim. Semelhante modo, depois de ter ceado, ter comido o pão, pegou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Aí logo a seguir, ele vai falar de comer indignamente, de beber indignamente, de tocar o corpo do Senhor indignamente, porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor,
come e bebe juízo para si. Nós não podemos comer sem discernir, não podemos comer de maneira indigna. O que quer isso dizer? Meus irmãos, o que isso quer dizer é algo importante, com certeza, porque a mesa do Senhor é um sacramento que foi dado pelo Senhor, e comer o pão, comer a mesa, de maneira litúrgica, de maneira religiosa, é ofender a realidade espiritual que ela comunica. Quando os cristãos primitivos comiam daquele pão, bebiam daquele cálice, eles estavam tocando nas realidades de tudo que significava para eles a morte do Senhor. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam o que foi aquela crucificação, o que foi aquela morte, o que representou aquilo para o Senhor. Quando o Senhor comeu aquele pão com eles, bebeu aquele cálice, instituiu aquela mesa, aquela reunião se tornou singular para a igreja, e deve ser singular para nós. Nós temos perdido a excelência da realidade dessa mesa. A ceia do Senhor hoje é uma reunião litúrgica, comum, cheia de simbologia, apenas simbólica, não tem realidade, não comunica nada. Tem que comunicar, irmãos. Se nós lemos a palavra de Deus, Lucas 22, 1 Coríntios capítulo 11, isso tem que comunicar algo sério, porque na igreja primitiva, isso tinha vida, isso tinha poder. Quando eles comiam pão, eles sabiam que aquele pão representava, na prática, para eles, tudo o que Cristo fez. Você sabe o que Ele fez? Você sabe como é que foi a morte dele por você? Quando Ele foi naquela cruz, você conhece a cena do Calvário? Irmãos, a morte do Senhor Jesus foi uma morte horrenda, não foi um teatro de Deus. Por isso, quando eles estavam naquela mesa, eles voltavam o coração para aquele acontecimento. A gratidão deles, a adoração deles na mesa, transcendia toda a realidade normal e natural, era uma realidade espiritual, porque naquela mesa, eles tocavam a vida e o poder naquela morte, porque aquela morte foi única. Quando o nosso Senhor estava naquela cruz, esmagado pelos nossos pecados, Isaías, quando viu isso no capítulo 53, ele diz assim: quem creu? A tradução correta é assim: quem poderá crer nessa pregação? Como é possível isso? Ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi transpassado no nosso lugar. Quando ele estava lá naquela cruz, irmãos, ele ficou pendurado naquela cruz 6 horas, ele passou por 3 julgamentos, 3, se você considerar, ele foi julgado pelos judeus, ele foi julgado por Pilatos, depois ele foi julgado por Herodes, aí você vai ver que ele volta novamente para Pilatos. Alguns chegam a dizer que ele foi julgado 6 vezes. Ele foi esmagado por nós. E ali, irmão, 6 horas naquela cruz. Antes de ir para a cruz, ele tinha que experimentar aquilo que era chamado do flagélio da crucificação. Quando preso, ele tinha que ser levado para o especialista na arte da tortura, e ali ele levava uma quarentena de açoites. A grande maioria dos que iam para a cruz, morriam ali mesmo, porque era um chicote que tinha 8 pontas, 4 eram chumbos e 4 eram ossos. Os ossos rasgavam a carne, e os chumbos causavam vergões profundos, de maneira que o nosso Senhor ele ficou dilacerado, moído. Se você lê os textos, relatos da crucificação, não tem como você não sentir esmagado. Veja Marcos 14, quando diz que o nosso Senhor, quando ele ia andando, ali no Getsemane, antes de passar pela cruz, ele passou pelo Getsemane, diz que ele sentia intensamente a dor dos nossos pecados, quando ele orava. Lucas chega a dizer que ele sofreu uma hematidrose, porque Lucas era médico, ele usou um termo médico. Quando Lucas diz que o seu suor transformou-se em gotas de sangue,
Cientificamente, isso é uma hematidrose. Só é possível isso quando a pessoa está debaixo de uma profunda tensão, de uma profunda angústia. Quando a pessoa está sendo tomada de um grande pavor, isto é, o pavor da morte, assombra o coração do nosso Senhor. Ele é esmagado por tudo aquilo que estava sobre ele, e por tudo que ele enfrentaria. Depois todos os julgamentos, foi o que ele passou. Agora ele está ali, sofrendo aquela quarentena de açoites. Aí ele agora é levado, ele carrega aquela cruz. E quando ele é deitado, teve um homem, ele é chamado Frederic Zugib, ele foi diretor do Instituto Médico Legal de Nova York. Ele gastou 40 anos para escrever um livro chamado A Crucificação de Cristo. É um livro muito conhecido, eu tenho esse livro. Ele gastou 40 anos para tentar entender a crucificação de Cristo. E esse livro é muito interessante, porque ele vai mostrar pontos que nós desconhecemos. Ele procurou entender como foi possível ele sofrer daquela forma. E ele estava ali naquela cruz. A morte não tinha poder sobre ele, irmãos, você sabia? A morte não tinha como matá-lo. Ele está lá pendurado naquela cruz há 6 horas, dilacerado, e a morte não tem poder sobre ele. A morte não tem como entrar nele. Sabe por quê? Porque o salário do pecado é a morte, e nele não havia pecado. Ele agora estava diante de Deus por causa dos nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar diante de Deus, em nosso lugar. Aquela cruz teria que ser nossa. Nós éramos filhos da ira, nós não éramos filhos de Deus. Nós estávamos condenados ao inferno e não destinados ao céu. Foi Ele que deixou o céu para entrar no inferno no nosso lugar para nos salvar. É isso que a mesa comunica. É essa morte que ela comunica. E a morte não tem poder sobre ele. Então o que ele tem que fazer? A morte não pode entrar nele. Então ele entra na morte. Ele diz para o Pai: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi ele que entrou na morte, não foi a morte que entrou. E quando ele entrou na morte, ele matou a morte. Teve um irmão chamado John Owen, ele escreveu um livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo Jesus. Ele entrou na morte, ele venceu a morte, ele foi às profundezas do abismo, ele tomou as chaves da morte e do inferno, ele ressuscitou e ele entronizou, e ele é o nosso Salvador. Esta é a mesa do Senhor. É isso que os irmãos da igreja primitiva celebravam. Era essa verdade que eles viviam, que eles comungavam. Quando eles comiam aquele pão, eles comiam pão tocando as realidades da morte de Cristo Jesus na vida deles. Sabendo que agora, diante de Deus, ele não era apenas um Salvador, mas um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra? Gênesis 14. Melquisedeque encontrou-se com Abraão quando ele venceu aqueles 4 reis, que representam o mundo, a carne, o diabo e a morte. Os 4 impérios que o nosso Senhor Jesus venceu. Ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o diabo e ele venceu a morte. E tudo isso é comunicado na mesa, no partir do pão, no vinho. Então aqui você vê, irmãos, não era uma reunião qualquer, é uma reunião que celebrava o Cristo ressurreto, o Cristo entronizado, este sumo sacerdote que está diante de Deus por nós. Hebreus 6:20 diz que ele entrou por nós. Ele foi à nossa frente, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Nossa fé não tem raiz na nossa mente, não tem raiz em nós, não procede de nós. A nossa fé tem origem nele, tem seu fundamento nele. A nossa fé tem sua fundação, seus fundamentos nele, porque ele é o autor e é o consumador da nossa fé. E ele entrou por nós. Hebreus 6:20 diz que ele entrou por nós. Ele está sentado por nós. Então quando você chega nesta mesa, você chega como Mefibosete. Lembra, irmãos, Mefibosete? 2 Samuel capítulo 9, lembra de Mefibosete? Filho de Jonathan, era um menino aleijado,
Sabe quando que ele ficou aleijado? Quando Davi assumiu o trono. Era comum naquela época, quando um rei assumia o trono, o primeiro papel do rei era mandar matar todos os descendentes da linhagem anterior. Então a ama de Mefibosete, quando ele era criança, pegou ele e saiu correndo. E caiu sobre ele, aquela criança, e ela quebrou as duas perninhas dele, e ele cresceu uma criança aleijada. E Davi assume o trono de Israel. E a Bíblia diz, lá em 2 Samuel, que Mefibosete morava num lugar chamado Lodebar. Sabe o que é Lodebar? Lugar ermo, periferia. Era um lugar afastado em Israel. Era lá que vivia Mefibosete, aquela criança que viveu no anonimato, escondida, sem os seus pais, aleijada. Imagina quantas doenças psicossomáticas esse garoto tinha. E um dia Davi diz assim para o seu servo Ziba: existe alguém da casa de Saul para que eu possa exercer misericórdia? Aí Ziba diz: tem um jovem chamado Mefibosete. Davi diz: vá buscá-lo. Imagina para aquele rapaz que viveu no anonimato, escondido, na periferia de Jerusalém, sem nenhum conforto, abandonado, criado por uma escrava. Ele vê uma carruagem chegar na porta da sua casa, ele deve ter pensado: a minha casa caiu, acabou tudo, fui descoberto. E Ziba entra com a comitiva e diz assim: é você, Mefibosete? Ele diz: sou eu. Ele disse: Davi manda te chamar. Imagina esse garoto que tinha medo de Davi. Davi assombrava ele, porque a vida dele estava na mão de Davi. Quando ele é introduzido no palácio, Davi diz para ele: és tu, Mefibosete? Ele diz: sou eu, teu servo. Ele disse: Mefibosete, eu quero te dizer que a partir de hoje você comerá na minha mesa todos os dias, porque aquela mesa de Mefibosete com Davi é a mesma mesa nossa com o Senhor, é a mesa da Santa Ceia. Nessa mesa é onde nós somos amados incondicionalmente. Por isso nós comemos do pão e bebemos do cálice, porque os nossos pecados foram perdoados. Ele não nos deu um perdão de fim de semana, Ele nos deu um perdão eterno. O preço que Ele pagou era um preço impagável. Nossa dívida era uma dívida impagável. Não havia quem pudesse pagar a nossa dívida, porque para que a nossa dívida fosse paga, a justiça de Deus tinha que ser satisfeita, a sua glória tinha que ser magnificada, a sua santidade tinha que ser exaltada, porque o pecado do homem afrontou a glória de Deus. A justiça de Deus foi exposta ao opróbrio. Quando o homem pecou, não havia quem pudesse nos salvar, irmãos. Eu estaria satisfeito se Deus enviasse um anjo do céu para morrer no meu lugar, mas Deus não estaria satisfeito. Se todos os anjos fossem mortos no nosso lugar, a justiça de Deus não estaria satisfeita. A justiça de Deus só poderia ser satisfeita se o próprio Deus sofresse toda a punição, porque ninguém poderia sofrer a punição e ser justificado do seu pecado, porque nenhum homem foi capaz de viver uma vida justa e santa. Nenhum homem pode viver uma vida pura, só um homem, e este homem era Deus. Ele estava lá na sua glória com o Pai, ele era a satisfação, o prazer eterno do Pai, ele era o Filho eterno do Pai. E um dia esse Filho deixa a sua glória, ele entra no mistério da encarnação, ele vem aqui e vive a nossa vida. Como diz o escritor aos Hebreus, ele foi provado em todas as coisas, porém sem pecado. Hebreus 4,15. E ele vai como cordeiro mudo, santo, ele vai até aquela cruz no nosso lugar, e ele morre. Agora Deus encontrou ali todo o seu prazer, toda a sua satisfação naquele sacrifício. A ira de Deus foi tirada sobre nós, e a ira de Deus veio sobre ele. Ele tomou o lugar da ira de Deus, ele tomou o lugar da nossa condenação, ele morreu no nosso lugar. Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui estamos nós, irmãos,
perdoados. Então você lembra como que era a mesa do Senhor na igreja primitiva? Era uma reunião de glória, era uma reunião que magnificava e exaltava esse Cordeiro Santo que morreu. Esta é a mesa do Senhor, não é símbolo, é realidade. Comer, beber é íntima comunhão, é participação da sua vida. Ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna em si mesmo. Então não era uma reunião qualquer, irmãos, não era uma reunião de formalismo, era uma reunião com realidade espiritual. E por último, irmãos, e aqui encerro, as orações da igreja primitiva. Veja a oração da igreja no capítulo 4 de Atos, aquela oração que estremeceu aquela prisão. Quando a igreja orava, ela ligava os céus na terra. Oração congregacional, uma oração que busca a mente, a vontade de Deus, uma oração que busca os interesses de Deus. Nós temos perdido isso, irmãos. Temos feito de oração um instrumento de conquista. A igreja tem deixado de orar. E por que ela tem deixado de orar? Porque ela está perdida na palavra, ela está perdida na comunhão, ela não tem entendido a grandeza da mesa do Senhor, da morte do Senhor, do sangue do Senhor. Esses assuntos são de extrema necessidade para a nossa compreensão dos valores espirituais. Então a igreja primitiva, ela orava, e a oração dela estremecia o céu. Oração congregacional, uma oração que tem a ver com o governo de Deus. E assim, irmãos, com toda essa exposição, apenas para ajudar-lhes a entender como nós precisamos que o Senhor restaure em nós a vida e o poder, para que nós sejamos a sua igreja de maneira adequada, e não um povo, e não apenas um grupo, uma denominação, mas a igreja, a casa de Deus, a expressão do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Mais uma vez, Senhor, pedimos a tua ajuda, para que a tua palavra não se perca nas agitações da nossa vida, na fraqueza da nossa fé. Alimenta a nossa fé com a vida e com o poder da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ver a nós mesmos na luz da tua palavra, para que o Senhor nos restaure, para que os fundamentos sejam restaurados no seu devido lugar, para que essa expressão gloriosa do testemunho da tua igreja seja visto. Vem nos ajudar, Senhor. Nós te imploramos aqui em nome de Jesus. Ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda a tua igreja. Não dê as costas para nós, Senhor. Volta a tua face para nós. Nós te pedimos, amado Senhor. Nós confiamos no teu amor. Nós confiamos na obra do teu Espírito. Por isso nós oramos, por isso nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém.